Pai do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo para a glória de Deus. Que a paz de Jesus esteja em vossas vidas. Vocês que estão entrando. Irmão Enéas, Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje nós temos uma tarefa um tanto pouco, mais ou menos difícil. Nós vamos desvendar os selos do capítulo 6 de Apocalipse. Eu vou discorrer sobre esses selos. Então eu tenho algo muito importante, algo muito forte nesse dia de hoje para falar. Aleluia. Irmã Lília, paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus abençoe tua vida. Hoje é mais um dia em que vamos aprender juntos. Oh, meu amado, Enéas Amaro, a paz do Senhor, homem de Deus. Seja bem-vindo, meu querido, nessa live. Hoje nós vamos falar desvendando os 7 selos do Apocalipse. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero pedir para vocês já compartilharem essa live aí, tá? Compartilha aí, me ajuda, em nome de Jesus Cristo. O tema que eu vou falar hoje é muito forte. Eu acredito que é mais forte do que ontem, o que nós vamos falar hoje. Porque nós vamos desvendar alguns segredos que estão escondidos. Amém. Deus abençoe, Pai do Senhor. Clanderson, Deus te abençoe. Hoje nós vamos desvendar, vamos entrar entre a tinta e o papel. Vamos extrair de dentro do capítulo 6 de Apocalipse o que é que está escondido nesse capítulo de número 6. Que são 16 versículos para discorrer. Fátima Silva, Deus te abençoe, minha querida. Seja bem-vinda, tá bom? A vocês que estão aí, já estão ligados, já estão conectados. Deus colocou no meu coração. Eu tinha guardado o livro de Apocalipse para mim. E quando eu viajava em algumas igrejas, eu pregava sobre Apocalipse. Já dei aula sobre Apocalipse. Só que nesses dias atrás Deus me incomodou. Eu ainda continuo pregando, continuo viajando, mas Deus me incomodou para que eu pregasse o livro de Apocalipse, o livro todo. Então eu não vou guardar reservas, eu vou falar a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, que para mim é um privilégio. Eu vou repetir, tá? É um privilégio, é um prêmio de Deus você poder saber do livro de Apocalipse e poder compartilhar, poder dividir esse gozo que está dentro do livro com você aí que está conectado. Então já compartilha essa live, já vai dando aí um glória, vai dando um aleluia, vai dando um amém, que eu já vou entrar. Eu queria saber se os irmãos estão me ouvindo bem. Se estiver me ouvindo bem, digita aí um sim, se está me ouvindo bem, se minha voz está chegando até vocês bem, para que eu saiba. Irmã Creus Araújo, Deus abençoe, minha querida. Aleluia. Mais um dia de Apocalipse, tá? Hoje nós vamos falar dos 7 selos de Apocalipse. Mas na minha introdução do livro de Apocalipse, eu queria repetir para você e queria ler antes. Amém. Amém, Enéas Amaro, Deus abençoe. Então, antes de eu iniciar a leitura, eu queria dizer para você que somente Deus, só Deus, tem o poder de revelar o futuro. O futuro das coisas que vão acontecer, das nossas vidas, estão nas mãos de Deus. Ninguém pode ditar ou falar
Rodrigo Lima, Deus te abençoe. Ou falar o que vai acontecer na tua vida. Ninguém tem esse poder. O poder, quem tem de falar a respeito do teu futuro. Marcos Antônio, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Irmã Fátima Silva, amém. O áudio está chegando bem, né? Então o único que tem o poder de falar a respeito da sua vida e do seu futuro é Deus. Eu vou ler aqui um versículo no capítulo 46 do profeta Isaías. Olha o que Isaías disse aqui no capítulo 46, versículo de número 10. 46:10, olha o que diz. Que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo no meu conselho, será firme e farei toda a minha vontade. Eu anuncio o fim desde o começo, desde a antiguidade, as coisas que ainda vão suceder. Então, desde um passado muito remoto, desde a eternidade, Deus já sabia o que iria acontecer. Então é Ele que anuncia. O que tem poder para revelar o futuro é só Deus. Repito, aleluia. Rodrigo Lima, amém. Vou baixar um pouco o fundo. Tá bom? Tá ótimo assim? Vê se vocês me ouvem agora melhor, Rodrigo Lima. Abaixei o fundo. Vê se tá melhor a minha voz aí. Dá um sim aí pra mim, dá um glória a Deus. Porque talvez o fundo estava atrapalhando, eu diminuí. Então Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Preste atenção que nós vamos falar sobre 7 selos. Sobre os 7 selos do Apocalipse. Só que esses 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, elas já existiam no Antigo Testamento. Não é nada novo. O povo de Israel já sabia a respeito dessas taças, dessas trombetas e destes selos. Sabe de onde está escrito isso? Em Levítico. Levítico capítulo... Marcelo Rosa está ao vivo. Deus abençoe, Marcelo. Compartilha aí, Marcelo, essa live. Então preste atenção. O que vai acontecer no livro de Apocalipse já foi ditado na lei de Moisés. Aproximadamente 4.000 anos antes do Apocalipse. Deus já estava falando o que iria acontecer no Apocalipse 4.000 anos antes. Olha o que diz em Levíticos, capítulo de número 26. É espantoso como que a Bíblia ela é perfeita. Como que a Bíblia é maravilhosa. No capítulo 26 do livro de Levíticos, capítulo 26, versículo de número 18. 18 diz assim: e se ainda com estas coisas não ouvirdes, então eu perseguirei e castigar-vos-eis 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Primeiro, 7 selos. Agora, 7 trombetas. Capítulo 26, versículo 24. Eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 7 trombetas. Olha as 7 taças aonde está. Também eu convosco, versículo 28 do capítulo 26. Também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Então, capítulo 26 de Levíticos, versículo 18, são os 7 selos. Capítulo 26 de Levíticos, versículo 24, são as 7 trombetas. Capítulo 26 de Levíticos, versículo 28, são as 7 taças. Então, 4.000 anos antes
de o Apocalipse existir, Deus já tinha anunciado para Israel o que iria acontecer. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que o livro de Apocalipse, aleluia, o livro de Apocalipse é o livro do Cordeiro, é o livro do Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então nós vamos ver, irmã Denise Silva, pastor, e o pastor Leandro Silva, a excelência do estudo à imagem está espetacular. Amém, minha irmã, Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, minha querida? Muito obrigado. O importante é que o áudio, ele chegue limpo até vocês, e a visão também, que vocês tenham uma visão perfeita para vocês entenderem, porque eu dei muito, eu fiquei muitos dias sentados aprendendo para me levantar, para ensinar. Eu fiquei muitos anos estudando o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, para que você saiba, ele existe 10 referências do Cordeiro no livro do Apocalipse. Preste atenção que no capítulo 5, versículo 6, vai falar que João, ele olha e vê no meio do trono e dos animais viventes o Cordeiro, que como havia sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 espíritos do trono de Deus, que são enviados para toda a terra. Preste atenção, os 7 espíritos estão no céu. Jesus chega no céu. O espírito não pode ficar no céu, ele tem que ser mandado para a terra. Capítulo 5, versículo 6. Quando Jesus entra no céu, que Jesus é recebido, os discípulos estão lá no cenáculo, estão orando, pedindo o Espírito Santo. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, tem uma ligação com Apocalipse, capítulo 5. Por quê? Porque enquanto Jesus não chega, o Espírito Santo, ele está diante do trono. Mas quando Jesus chega, ele tem que descer. Ele tem que descer porque tem 120 irmãos que estão orando, já fazem 10 dias orando, pedindo o Espírito Santo. Aí, quando Jesus chega, o Espírito Santo desce, é enviado para toda a terra. Você lembra que cumprindo o dia do Pentecoste, de repente veio um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam orando, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um começou a falar a língua segundo o Espírito lhe concedesse que falasse. Então, aqui o Cordeiro, quando o Cordeiro chega no céu, o Espírito Santo tem que descer, porque Jesus disse: se eu não for, o Espírito não vem. Mas quando ele vier, eu vou rogar ao Pai para que ele mande o Espírito Santo. Então Jesus chega, roga para o Pai, e o Espírito Santo é enviado para a terra, aqui no capítulo 5, versículo de número 6. Então, nós vemos no capítulo 6, versículo de número 16, que diz assim: diziam aos montes e ao rochedo: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Segunda vez o Cordeiro aparece. Capítulo 7, versículo de número 14. A grande multidão que morreram na grande tribulação, diz assim: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Terceira vez o Cordeiro. Mas no capítulo de número 12, versículo de número 11, diz assim: e eles venceram. Eles quem? Os da grande tribulação. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha aí o sangue do Cordeiro aparecendo na grande tribulação. O sangue do Cordeiro terá poder também na grande tribulação. Pastor Marcos, lá do Mato Grosso, Deus abençoe. José Manuel Fandinho, amém, Deus abençoe. Então nós temos aí uma quarta citação, mas tem uma quinta citação do Cordeiro. Capítulo 13, versículo de número 8. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida pertence ao Cordeiro, porque foi ele que venceu. É ele que venceu, o livro da vida é dele. Aleluia. Aí nós temos
capítulo 14, versículo de número 1, nós temos os 144 mil cantando um cântico que ninguém pode cantar lá no céu, no Monte Sião. Capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro, olha aí o Cordeiro de novo, sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil. Capítulo 19, versículo de número 9, diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, aleluia, será quando o Cordeiro vai participar junto com a sua noiva das bodas que já estão preparadas. Já está tudo preparado, a mesa, as cadeiras, a sala, o ambiente, os anjos já estão esperando, já está tudo preparado no céu para que a igreja triunfante entre céu adentro, se case com Jesus, passe pelo tribunal de Cristo e depois vai para as bodas do Cordeiro. Capítulo 21, versículo de número 9, diz o seguinte: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aqui a mulher do Cordeiro já aparece, a igreja já aparece ataviada, vestida como uma noiva, como uma esposa. Que glória, que maravilha será. Aí nós temos ainda 22:1, mostrar-te-ei o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E a última citação do Cordeiro é capítulo 22, versículo 14, que diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se lava a vestidura, é sinal que na grande tribulação terá salvação. Eu te dei aqui 10 citações a respeito do livro do Cordeiro. A tribulação, ela vai dar início às 70 semanas de Daniel. A porta da graça é fechada. Sabe por quê? Porque o período da graça se fecha porque a igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, o período da graça se extingue, se acaba. Aí começa as 70 semanas de Daniel. Por quê? Preste atenção. Nós estamos dentro das 69 semanas para a 70ª semana, para a 70 semanas. Então, entre as 69 e as 70, já tem 2000 anos que está dentro destas 69 e destas 70 semanas. Preste atenção, eu vou ler para você e vou te explicar rapidamente. Talvez você não ouviu ainda a respeito das 70 semanas, mas eu quero passar aqui um relatório para você, rapidamente para você. No ano 538 a.C., Daniel teve uma revelação de Gabriel, que Gabriel trouxe a revelação vinda do céu. Então no ano 538, Gabriel fala com ele. Olha o que diz aqui no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Israel. As 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Não está determinada para a igreja. A igreja não aparece aqui. A igreja não faz parte da 70ª semana, da grande tribulação. A igreja não faz parte. Porque na época de Daniel, a igreja não existia. E Daniel nem imaginava que iria ter uma igreja. Então o que está falando é a respeito do povo de Israel. Está determinado para o seu povo, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, fazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Tudo isto aqui vai se cumprir no milênio. Então, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 70 semanas
7 semanas, mais 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, ele está falando, o anjo está dizendo, olha, Daniel, para que se cumpra as 70 semanas sobre o seu povo, vai haver 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana. Então, as 7 semanas de anos, os 49 anos, aconteceu no capítulo 2 de Neemias, quando Neemias pega uma carta de Artaxerxes para reedificar os muros em Jerusalém. A partir daquele momento, se conta as 70 semanas. Foi demorado 49 anos no livro de Neemias para que Neemias edificasse os muros de Jerusalém. Aí passou 49 anos, agora restam 396 anos, que são mais 62 semanas. Esses 396 anos, eles vão durar até no ano 32, em que Cristo está entrando dentro de Jerusalém. Lá no capítulo 12 de João, as 69 semanas estão se cumprindo na entrada triunfal de Jesus Cristo, lá em Jerusalém, no capítulo 12 de João. Aí falta uma semana. Quando Jesus morre na cruz, a última semana iria entrar com certeza. Só que os gentios aceitaram Jesus. E os gentios se transformaram em igreja. Então, se transformando em igreja, eles não podem participar da grande tribulação, porque eles passaram a ser reconhecidos como noiva do Cordeiro. Então, a 60 semanas espera até que o número dos gentios, do último gentio, aceite Jesus como Salvador, para que a 70ª semana de Daniel comece. Então preste atenção. Quando a igreja for arrebatada, continua as 70 semanas de Daniel, que é a última semana de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de angústia, de muita tribulação. Agora eu te digo uma coisa, a igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja, porque tem alguém que diz que a igreja vai ser arrebatada. Nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Existe uma outra classe de pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E tem outra classe que são os pós-tribulacionistas, que dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Mas se você lembrar que como Deus livrou Noé do dilúvio, que representa a igreja no Antigo Testamento, Noé e a sua família, que entrou dentro da arca, Deus livrou Noé e a sua família do dilúvio, e os diluvianos não perceberam que estava acontecendo o dilúvio, e Deus julgou a terra através das águas. E Noé, os seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua esposa foram salvos com ele dentro da arca. Você está lembrado que quando Deus foi destruir Sodoma, e tinha Ló e a sua família em Sodoma, e por causa da intercessão de Abraão, Deus não podia destruir Sodoma, enquanto Ló, que representa os crentes que vão ser arrebatados, estava em Sodoma. Então era necessário que Ló saísse para que os anjos destruíssem Sodoma. Aí depois que Ló saiu, que veio a destruição de Sodoma. Mas eu quero ainda fortalecer você, para que quando alguém disser para você que a igreja vai passar pela grande tribulação, você possa responder. Na primeira carta aos Tessalonicenses, já eu vou entrar nos selos, mas deixa eu dar uma introdução. Na primeira carta que Paulo escreveu à igreja, aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1,
e o versículo de número 10 diz assim. Giovana, fala para sua mãe trazer um lenço para mim. Capítulo de número 1, versículo de número 10. A esperar dos céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então Paulo está dizendo que Jesus nos livra da ira futura. Mas ainda no capítulo 5, versículo de número 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 10. Mais um versículo dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Como guardastes a palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os moradores da terra. Então nós temos aí que Jesus, ele vai livrar a igreja da grande tribulação. Então esse cavaleiro do capítulo, vamos ler capítulo 6 de Apocalipse. Vamos já começar a falar do primeiro selo do livro de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele não abriu o primeiro selo, aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. 4 características tem aqui, olha. Foi-lhe dado, ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e saiu para vencer. Quem é esse homem? Ou quem é esse personagem? Alguém diz que esse personagem é o Evangelho. Tem gente que diz que esse personagem do capítulo 6, versículo de número 1, é o Evangelho de Jesus, que dizem que o Evangelho de Jesus saiu vencendo, mas não é o Evangelho, porque o Evangelho não é seguido pelo cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Alguém diz também que esse cavaleiro aqui é Jesus Cristo, que saiu para vencer. Jesus não saiu para vencer. Jesus Cristo disse: eu venci. Jesus, ele não saiu para receber uma coroa. Ele venceu na cruz, venceu Satanás no deserto, venceu o pecado. Então não pode ser Jesus esse homem ou esse personagem, porque esse personagem, ele está saindo para vencer, e Jesus já venceu. Ele diz lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele disse assim: em mim terá paz, mas no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus, ele venceu. Então alguns, por falta de atenção, dizem que esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus, mas não é. Esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Vai ser o homem que vai trazer paz sobre a terra. Ele traz a bandeira branca da falsa paz. Mas para que esse homem se apresente, é necessário que o mundo esteja em caos, que o mundo esteja em convulsões, que os países que temos hoje, 193 países, que haverá uma convulsão nos países depois do arrebatamento da igreja. Imagina o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quantas pessoas desapareceram dentro dos presídios, dentro dos hospitais, os berçários. As mães vão procurar os bebezinhos nos hospitais e os bebezinhos não vão estar.
pilotos vão sumir do avião, marinheiros vão desaparecer dos navios, passageiros vão desaparecer, pessoas que estiverem dirigindo vão desaparecer do seu veículo, vai haver um caos na terra, vai haver uma inquietude do povo, um desespero, e aí virá sobre o mundo uma convulsão, um problema em que os governadores do mundo não vão conseguir resolver. E eles então vão clamar para que um líder mundial resolva o problema do mundo, o problema da fome, da pobreza, o problema que está sendo caracterizado no mundo precisa de um homem. Então é necessário que esse homem apareça. Esse homem aqui, ele não é o Emmanuel Macron. Alguém está dizendo na internet que é o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron é um homem que tem a inteligência humana. Esse homem que vem, ele tem a inteligência satânica. Satanás, ele é psicólogo. Já fazem mais de 6.000 anos. Satanás vai dar a sua inteligência para esse homem, para que ele resolva as diferenças entre as raças. Ele vai resolver o problema da África, que não tem comida, que está com doença, que não tem água, que está na pobreza. Ele vai resolver o problema da África. Ele vai resolver o problema dos países muçulmanos, que hoje vivem querendo destruir Israel a qualquer preço. Ele vai conseguir, com a sua sabedoria, ele vai conseguir colocar paz entre os árabes e os judeus. Ele vai conseguir que Israel consiga construir o seu terceiro templo lá em Jerusalém. Ele vai fazer paz, uma aliança de paz com muitas nações. Só que a Bíblia diz que na metade do tempo, na metade do tempo de 7 anos, ele quebra a aliança com Israel. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós já presenciamos muitos líderes que existiram através dos tempos. Nós tivemos um grande líder na Síria, chamado Senaqueribe, que dominou o mundo. Tivemos um grande líder no Egito, chamado Faraó Neco, que dominou o mundo. Depois se levantou um outro líder mundial, Nabucodonosor. Ele também dominou o mundo na sua época. Depois de Nabucodonosor, se levantou Dário e Ciro, os medos e os persas, que dominaram o mundo. Depois se levantou Alexandre o Grande, e ele em 10 anos dominou o mundo, conquistou o mundo, um só homem. Depois de Alexandre o Grande, nós tivemos os imperadores romanos que dominaram o mundo. Depois, agora nós vamos ter esse homem do pecado, o anticristo, que trará uma falsa paz para o mundo. Mas para que isso aconteça, preste atenção, para que isso aconteça, para que o anticristo apareça, será necessário que tenha uma só lei, um só governo, uma só moeda, uma só religião, para que ele possa dominar. Quando você lê no capítulo de número 12 de Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, presta atenção, o que eu vou te revelar aqui agora. Talvez alguém não te revelou, mas eu vou te revelar. Versículo de número 3, 12:3. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Preste atenção.
um dragão vermelho, que tem 7 cabeças. Quem são as 7 cabeças que têm coroas? Síria, Egito, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e o Anticristo. Então os 7 impérios foram trabalhados por Satanás. Satanás esteve infiltrado nos 6 impérios que passou. E ele vai estar infiltrado no 7º império mundial, que é o império do anticristo. Satanás vai coroar o anticristo para que ele domine. E ele também tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres são os 10 reis que entregarão o seu poder para o anticristo, para que ele reine. Você lembra da estátua de Nabucodonosor, capítulo de número 2, versículo de número 32, do livro de Daniel? Quando Nabucodonosor tem um sonho, que ele vê que a estátua, ela tem cabeça de ouro, ela tem o peito de prata, o peito e os braços de prata, tem a parte da cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, os 10 dedos de barro misturado com ferro. Isso está falando do reino do anticristo, que não vai ser um reino sólido, vai ser um reino misturado de barro com ferro. Barro e ferro não tem liga, não tem força, ele é destrutível, não é um reino indestrutível. Então esses 10 reis são os 10 dedos da estátua do capítulo de número 2, versículo de número 32. O anticristo, ele vai conseguir poderio de 10 países da União Europeia para que ele possa reinar. Lembrando do dragão vermelho. O dragão vermelho é o comunismo. Por que eu digo que é o comunismo? Qual é a cor da bandeira do comunismo? É vermelha. Qual é o símbolo da bandeira vermelha da China? A China, o símbolo da bandeira é o dragão. Então, a China, o país comunista, vai estender o braço para o anticristo, e o anticristo terá mais força vindo da China, que é um país comunista. E o comunismo, o que eles querem fazer? Eles querem deixar todos em um mesmo patamar. Não haverá diferença racial, social, financeira. Ninguém vai estar acima de ninguém. Vai estar todos do mesmo nível. Uma só moeda. Porque o anticristo, ele vai ter que ter uma só moeda para comandar o mundo. E qual é essa moeda? Essa moeda é a moeda criptonizada. É essa moeda, o Bitcoin, que está saindo. O Bitcoin é uma novidade para nós, mas será a moeda que o anticristo vai usar para o seu governo. Uma só religião será a religião do anticristo. Um só governo. A Bíblia diz que ele vai cuidar em mudar as leis e as épocas. As leis e as épocas. Porque as leis, ele vai destruir as leis que foram sancionadas pela ONU, porque ele vai ter poder. Preste atenção, quando ele sai, diz assim, olha, o cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, tinha um arco. Primeiro, ele tinha um arco. Que é o arco? Poder bélico. Arco, no original, significa lançador de mísseis. Então ele já vem com exércitos à sua disposição. Ele tem o arco. Então quem não fizer aliança com ele, vai arrumar guerra com ele, porque ele tem o arco. Outra coisa, ele tem uma coroa na cabeça. Ele já foi escolhido. Ele vai ser escolhido pela Confederação da ONU. Os países vão escolher ele e vão dar poder para ele, para que ele possa governar no mundo e impor as suas leis. Então ele vai mudar as leis.
ele vai, preste atenção, as famílias, homem e mulher, essas famílias, particularmente no reino do anticristo, serão destruídas. Ele não vai aceitar. As famílias para o anticristo vai ser homem com homem, mulher com mulher, porque o projeto da ONU, a agenda da ONU 2030 é que seja destruída as famílias, que seja liberado o sexo infantil, que o lesbianismo seja considerado como uma família, que 2 homens sejam considerados uma família pronta, preparada para criar filhos. Então, ninguém vai poder falar de uma família que existe 2 mulheres ou 2 homens. Hoje ainda, nós falamos na igreja, pregamos contra isso, mas do reino do anticristo, isto para ele vai ser coisa normal. Ele vai mudar as leis que hoje existem, ele vai fazer mudar. Outra coisa, ele vai mudar as épocas, ele vai mexer no calendário, porque o primeiro calendário, ele foi feito pelos sumérios 2.800 anos, no ano 2800 antes de Cristo. Então, o calendário sumério, depois esse calendário sumério foi aprimorado pelos babilônios. Os babilônios aprimoraram esse calendário. Depois, os judeus aperfeiçoaram esse calendário dos babilônios e eles então vivem através do ano lunar. Toda lua nova é um mês. Então eles vivem através de meses respectivos da lua. Aí em 1585 se levanta um padre chamado Gregório. Aí ele consegue consolidar, desenvolver o calendário gregoriano, que é o que nós temos, de 365 dias, meses e anos. Só que o anticristo, ele não vai aceitar o calendário vindo de uma igreja católica, porque no capítulo de número 2 de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele não vai querer nada de Deus, nada que tenha Deus no meio, nem que for dos católicos, nem que for dos crentes, ele não vai aceitar. Então ele vai mudar as leis e vai mudar as épocas. Outra coisa, ele não vai respeitar o desejo das mulheres. Por quê? Porque segundo alguns escritores, uns dizem que o anticristo será um homossexual por causa disto, que ele não vai respeitar o desejo das mulheres. Porém, o que eu tenho lido e tenho meditado, tenho buscado, examinado, é que as mulheres, na época da grande tribulação, elas vão se infiltrar com deuses, elas vão amar os deuses. Então ele também não respeitará os deuses das mulheres. Esse homem, ele vem para dominar. Ele está prestes para aparecer. O mundo está em convulsão. As coisas estão acontecendo, sendo preparadas para que o anticristo venha para o mundo. Só que ele não pode aparecer ainda. O anticristo, ele não pode aparecer. Por que ele não pode aparecer? Por causa da igreja. Deixa eu ler para você aqui, segunda carta que Paulo escreveu à igreja aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olha a característica desse homem. Ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Haverá uma apostasia mundial. As pessoas vão se afastar de Deus e vão buscar doutrina de espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Já estamos vivendo essa época em que as pessoas já não querem mais Deus. As pessoas
estão se afastando das coisas de Deus, estão dando ouvido a espíritos de engano, a doutrinas de demônios. Cada dia mais aparecem pessoas que não querem mais igreja, que não acreditam mais em pastor, que não acreditam mais na Bíblia. Eles cada vez mais estão se apostatando da fé. Então esse homem, ele vai aparecer quando a apostasia estiver presente, em que muitas pessoas se desviarem da fé. Está chegando o momento do anticristo aparecer. Então você vê hoje nós pregamos o evangelho, as pessoas não querem aceitar. Quase que ninguém quer ter compromisso com Cristo. Está muito difícil alguém permanecer na igreja, buscando a Deus. As pessoas estão se desviando por qualquer coisa. Qualquer coisa está desviando as pessoas. Capítulo 24, versículo de número 12 de Mateus. Jesus disse: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então há uma frieza espiritual no mundo. As pessoas cada vez mais estão enfadadas, estão cansadas, não conseguem seguir a Cristo, não conseguem permanecer na igreja. As pessoas estão se desviando da verdade, estão se coligando com a mentira, se apostatando. Aí ele diz assim: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Continua: não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então, quem é que está resistindo o anticristo? É a igreja com o Espírito Santo. A igreja na terra não deixa o anticristo se manifestar. O mundo já está preparado para receber um líder mundial, as suas ordens mundiais. Preste atenção, já estamos vivendo a lei mundial. As máscaras que estamos usando são máscaras que estão sendo usadas no mundo. As vacinas, já está saindo o passaporte da vacinação. Quem não tiver o passaporte da vacinação não poderá viajar, não poderá sair do seu país. E esse passaporte é mundial. Máscara mundial, vacina mundial, passaporte mundial. Então, estão preparando para um homem governar o mundo. Então, esse homem, ele já vem escolhido, ele já vem com a coroa na cabeça, e ele vem com um arco, que é o seu poder bélico. Ele vai fazer aliança com muitos países. Ele vai fazer aliança com Israel. Ele vai dizer para Israel: ou você faz aliança comigo, ou os árabes te destroem. Então Israel vai fazer aliança com ele, pensando que ele é o Cristo. Por quê? Pensando que ele é o Cristo? Porque ele vai trazer paz na terra. A paz que foi arrancada pelo arrebatamento da igreja. Eu vou te dizer uma coisa: o arrebatamento da igreja vai trazer tanto desastre, vai trazer tanto problema, tanta dificuldade no mundo, que os governantes estarão desesperados do caos que vai ser implantado na terra. Preste atenção, porque eu estou dizendo isto. Porque quando a igreja sair da terra, Satanás
terá eficácia sobre a terra. Satanás, que é príncipe deste mundo, ele não atua com toda a sua força por causa da igreja que ora, por causa da igreja que clama, por causa da igreja que está buscando a Deus, a noiva do Cordeiro, que está aqui na terra. Então, Satanás, ele não pode operar aqui na terra enquanto a noiva do Cordeiro estiver na terra. Mas quando a igreja for tirada, haverá trevas sobre a terra, haverá uma revolução no mundo, haverá guerras, rumores de guerra. Os países vão começar a guerrear uns com os outros. A igreja, para que você saiba, a igreja, ela detém até as guerras de países. Países que estão querendo guerrear para envolver outros países, não conseguem guerrear, porque a noiva do Cordeiro está na terra. Mas depois, aleluia, aleluia, depois que a igreja, Rabaxandaraia, que a igreja for arrebatada da terra, vai se cumprir o que está escrito em Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 7. Eu vou ler para você, porque Marcos faz parte desses 4 cavaleiros, destes 4 primeiros selos. Marcos, capítulo de número 13. Eu vou ler para você o que vai acontecer. Marcos, capítulo 13, a partir do versículo de número 7. Diz assim, 6, Marcos 13, 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. As guerras, rumores de guerras, depois do arrebatamento, devem acontecer. Então haverá guerras em várias localidades, em vários lugares. Então os países vão estar assustados com tantas armas projetadas, porque hoje os países cada vez mais estão se armando, se preparando. As armas bélicas cada vez mais estão sendo desenvolvidas na terra. Um dos maiores fabricadores de armas bélicas é a Rússia. A Rússia vive do gás, do petróleo e das armas que ela fabrica. Na Rússia não tem agricultura, não tem pecuária. Tudo que a Rússia come é exportado de outros países. Do Brasil, como por exemplo, ela exporta carne de porco, carne de vaca, frutas, legumes. Então a Rússia é o primeiro país em formação de armas bélicas. Preste atenção. Hoje, as armas, segundo o jornal CNN, segundo esse jornal, o mundo tem armas para destruir a terra 40 vezes se fosse usada de uma só vez. Esse homem, ele vem com um arco na mão, ele vem com armas bélicas, ele vem com um exército. Sabe o número do seu exército? O número do seu exército está em Apocalipse. Apocalipse fala sobre o número do exército do anticristo. Quando a sexta trombeta é tocada, no capítulo 9, versículo de número 13, vai dizer que o anjo tocou a sexta trombeta e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos seus exércitos era de 200 milhões e ouvi o seu número. O número do exército do anticristo, 200 milhões. Eu poderia dizer para você que só a China
tem esse número de soldados. Porém, haverá uma junção dos 10 países oferecendo as suas armas bélicas, os seus exércitos para o anticristo. Preste atenção. Quem poderá batalhar contra o anticristo na grande tribulação, sendo que ele tem 10 exércitos ao seu favor? Então, esse homem, ele vem com a eficácia de Satanás, ele vem com o poder de Satanás, ele vai ser escolhido pela ONU, a ONU vai nomear ele vai ser o homem que vai trazer a paz entre os países, porque capítulo 9 de Daniel, e eu vou ler para você, capítulo 9 de Daniel, versículo de número 27, diz assim, olha o que diz: e ele quem? O anticristo, firmará um concerto com muitos. Por uma semana, ele vai firmar um concerto de paz. Os países que estiverem guerreando, ele vai proclamar a paz e vai fazer acordo de paz contra esses países. E os países não vão guerrear por causa que ele está sendo o patrocinador, o agente da paz. Então esse homem, ele virá para exercer a falsa paz. Já está preparado o palco para esse homem. A igreja está se preparando. Essas epidemias, essa pandemia, virá mais doenças, virá mais enfermidades, terremotos em vários lugares está acontecendo, vulcões em erupções, o mar revoltos, pessoas se matando, se suicidando, pai matando filho, filho matando pai, mãe jogando filho fora, filho sendo estuprado pelo pai. Coisas violentas estão acontecendo. Só que Jesus disse que tudo isso deve acontecer para preparar o palco para o anticristo. Ele vem, ele virá. Vamos ler ainda no capítulo de número 13. No capítulo de número 13 de Marcos, que diz o seguinte: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, e isso será o princípio da tribulação. Olha o que vai haver no princípio da tribulação: fome, terremotos, mortes no princípio. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão e vos matarão e vos açoitarão. Está falando para quem? Está falando para o povo de Israel, que vai sofrer uma perseguição ferrenha. Para que você entenda, a nação israelita será repartida em 3. Capítulo 13 de Zacarias: 2/3 da nação israelita serão mortas. Ficará 1/3, e 1/3 será purificado pelo fogo para receber o Messias. Israel será preparada na grande tribulação para receber o Messias, que vem rasgando o céu com o seu cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele vem para resgatar Israel. Ele é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Então, nós temos aí que esse homem, ele vem implantar um governo único. Ele já foi escolhido, porque ele tem uma coroa. Ele já foi nomeado, já está escrito, já estão esperando, já estão anunciando a vinda dele. Mas preste atenção, quando ele aparecer, a igreja não está mais aqui. Quando esse homem aparecer, a igreja não está mais na terra. Então, nós vemos que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, que vem impetrar, que vem
pôr o seu governo mundial, aonde ele vai desenvolver uma única religião. Qual será a religião do anticristo? A religião da adoração da besta e a adoração do anticristo. Todos aqueles que quiserem viver e não morrer terão que adorar a imagem da besta e adorar a besta. Essa será a religião do medo, a religião do pavor. Você lembra da estátua de Nabucodonosor? Que qualquer um que não adorasse, ali é representado pelo anticristo. Qualquer um que não adorasse a imagem de Nabucodonosor seria lançado no fogo. Vai acontecer a mesma coisa. Quem não adorar o anticristo e a sua imagem e a sua marca será morto, será degolado, será partido em pedaços. Eles vão fazer coisas terríveis com as pessoas que ficarem na grande tribulação. É por isso que é necessário que o crente esteja firme, buscando a presença de Deus, aleluia, dentro da graça de Deus, para que ele não participe destas coisas horríveis. Mas preste atenção, no governo do anticristo, não vai ter só paz, vai haver guerras. Vai haver guerras no governo dele. A paz que ele tem é uma paz falsa. Por que eu digo isto? Olha o segundo selo comigo. Capítulo de número 6, versículo de número 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Meu Deus, um cavalo vermelho, cor de sangue, cor de ira, cor de raiva, cor de guerra. O vermelho representa guerra. O vermelho representa sangue, o vermelho representa a ira, o vermelho representa a morte. Ele vem, e ele vem para tirar o quê? Tirar a paz que o falso Cristo disse que tem. Mas o cavalo vermelho vai tirar a paz do cavalo branco, do cavaleiro, e vai dar que os homens se matem uns aos outros. O que é que você entende? Dos homens se matarem uns aos outros. As guerras que vão acontecer no período da tribulação, é o que eu estou dizendo. Haverá guerras. O anticristo não terá controles em países. Países vão guerrear. Por quê? Porque o cavaleiro do cavalo vermelho saiu. E a tarefa dele é tirar a paz. A paz que foi feita pelo anticristo no período de 7 anos será tirada pelo cavaleiro do cavalo vermelho. E vai ser dado que os homens se matem. Preste atenção. As funerárias não darão conta dos caixões. Os hospitais não darão conta de tantas pessoas feridas por armas químicas, por armas de guerras. Os cemitérios não darão conta de sepultarem tantas pessoas que vão morrer nas guerras da grande tribulação. Será um marticídio, será muitas mortes, grandes números de pessoas vão morrer, grandes exércitos morrerão por causa da guerra. Sabe por quê? Porque o cavaleiro do cavalo vermelho, ele saiu para tirar a paz. E outra coisa, ele tem uma grande espada. O que é grande espada? A espada era usada na guerra. Na época de João, os soldados romanos lutavam com espada,
e uma grande espada fala do grande poderio de matar. Esse cavalo vermelho, ele tem um grande poder para matar. Haverá mortes em grande escala no cavalo vermelho, guerras e mais guerras. Aí preste atenção, as guerras entre países vai atrapalhar as exportações de alimentos, a diplomacia de países com outros países, a relação democrática de países como, por exemplo, com o Brasil, essas alianças serão quebradas, esses tratos entre países serão quebrados, as exportações de alimentos não serão infundidas na grande tribulação, porque as guerras vão atrapalhar. Eles não vão ter mais como comprar alimentos de outras nações. Aí que entra o terceiro cavalo, o cavalo preto. Por que cavalo preto? Porque o cavalo preto é a cor da fome. Preto é a cor da fome. Porque uma pessoa, quando passa fome, ela escurece, ela fica preta. Olha o que diz aqui no capítulo 6, versículo de número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado um que tinha uma balança na mão. Preste atenção. E ouvi a voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Vai faltar alimento na grande tribulação. Vai atrapalhar a economia do governo do anticristo. Por que esse cavaleiro preto tem uma balança na mão? Porque vai faltar alimento. O trigo vai custar caro. Presta atenção que 1 denário se comprava na época de João 8 quilos de pão. Só que agora 1 denário está comprando uma medida de farinha que dá para fazer um pão. Então os alimentos subirão de preço e não terão alimentos na grande tribulação. Vai faltar alimentos nas nações. Uma medida de cevada por 1 dinheiro. A cevada era o alimento dos mais pobres. Até o alimento dos mais pobres vai faltar. A agricultura será atingida. A pecuária será atingida. Os países que transportam, que importam, que mandam alimentos serão atingidos pela guerra. Vai faltar comida. Aí nós vamos ver que entra o 4º animal, o 4º cavalo, que o seu cavaleiro se chama Morte e o inferno seguia. É o cavalo amarelo. Olha o que acontece com esse cavaleiro. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Olha a morte de novo no governo do anticristo. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Preste atenção. Divida o número das pessoas que ficarem na terra, divida em 4. Vai matar a 4ª parte da terra. De que jeito? Com espada, com guerra, com fome, com pestes e com feras. Com espada, com fome, com pestes. A grande tribulação será marcada pela fome, será marcada pela guerra, será marcada por vários tipos de epidemias. Essas epidemias que estão surgindo, que surgiu em 1500,
em 1600, em 1700, a gripe suína, a peste bubônica, a gripe aviária, agora nós estamos vivendo o coronavírus. Isto não há de se comparar com as pestes que vão surgir na época do governo do anticristo, na grande tribulação. E foi dado a esse cavaleiro poder para matar a quarta parte da terra com espada, com guerra, com fome, com peste e com feras da terra. Então, queridos, o momento da grande tribulação, que nós já podemos prever, será marcado por catástrofes, será marcadas por desordens, será marcadas por guerras, por fome, por pestes. Então, nós vemos esses acontecimentos nos 4 primeiros selos. Primeiro selo, a falsa paz. A paz que não terá paz. Porque Jesus disse, quando dizerem para vocês que haverá paz, virá repentina destruição. Não haverá paz na grande tribulação, no governo do anticristo, porque Jesus não deixará haver paz. Por que não pode haver paz? Porque é a ira do Cordeiro. Porque a grande tribulação é juízo sobre os ímpios. E dentro do juízo não existe paz. Deus vai julgar os homens ímpios da terra. Os juízos dos 7 selos vão trazer transtorno, angústias, perplexidades. As pessoas não saberão o que vai acontecer. E Jesus disse, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma, nenhuma carne se salvaria. De tão sério que vai ser a grande tribulação, haverá tristeza. Pessoas que não subiram para o arrebatamento estarão na mão do anticristo. Terão que ser mortas para obter a salvação. Ouvirão a pregação das 2 testemunhas. Ouvirão a pregação dos 144 mil. E tem um porém. Tem um porém aqui. Que para o anticristo foi dado uma boca. Olha o que diz aqui no capítulo de número 13. Versículo de número 5. 13 de Apocalipse, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe o poder para continuar por 3 anos e 6 meses. Que boca é esta? São as redes sociais, são os aparelhos de telecomunicação. Ele vai aparecer no Facebook, vai aparecer no Instagram, vai aparecer no YouTube, vai aparecer na televisão, blasfemando contra Deus, destinando guerras contra os crentes que ficaram, contra os judeus. Ele vai fazer guerra contra aqueles que são parentes da mulher de Israel, aqueles que pertencem à sua semente. Será guerra declarada contra os cristãos. Haverá tortura. Crentes serão cortados no meio. Crentes serão queimados. Crentes serão destruídos. Haverá muitas mortes, sofrimentos. Sim, o período da grande tribulação se chama a angústia de Jacó. A angústia de Raquel, quando Raquel chorava pelos seus filhos que foram mortos, quando Jacó fugia do seu irmão que estava para ser morto, ele estava angustiado. A Bíblia diz que os homens vão sentir dores de partos na grande tribulação.
os homens vão sofrer a grande tribulação, será um momento destruidor. Jesus disse que nunca houve tão grande, tão tamanha destruição e terror como haverá na grande tribulação, e depois desta não haverá outra igual, porque é a ira de Deus sobre a terra. Olha o capítulo de número 16. E ouvi vindo, 16 de Apocalipse, e ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aí você vai ler, aqui no capítulo 16, é a ira de Deus. Mas aqui no capítulo de número 6, a ira é do Cordeiro. Olha só o que diz aqui. Versículo 16 do capítulo 6. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e nos esconde do rosto daquele que está assentado no seu trono, sobre a ira do Cordeiro, a ira de Deus, a ira do Cordeiro. E você acha que vai ter paz? Você acha que na ira de Deus e na ira do Cordeiro, com os juízos de Deus para marcar os ímpios, castigar os habitantes da terra, você acha que vai ter paz? Não haverá paz, haverá morte, destruição, pestes, guerras, fomes. Será a marca da grande tribulação, será marcada por esses desastres. Aí nós vamos ver o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, cortados em pedaços. O original aqui é cortados em pedaços, dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha aí, na grande tribulação, aqueles que ficarem, eles terão um amor tão grande pela palavra de Deus, porque saberão que a palavra de Deus se cumpriu, que a igreja foi arrebatada e que o anticristo está na terra. Eles terão um amor pela palavra de Deus. O livro mais lido da grande tribulação será o livro de Apocalipse. O livro que mais será lido é o livro do Apocalipse. E esses aqui, eles foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. O que é isso? O que eles fizeram? Eles deram testemunho. Eles disseram para o anticristo, para o exército do anticristo, que não ia aceitar, que não vão aceitar o governo do anticristo, que não vão adorar o anticristo por amor à palavra. O amor da palavra vai ser maior do que o medo da morte. A morte não terá poder sobre essas testemunhas, sobre estas pessoas que vão morrer na grande tribulação. Eles estarão revestidos de coragem, ao ponto de serem mortos, de serem cortados em pedaços. Eles vão dar testemunho. É verdade, irmão César, eles vão dar testemunho. Eles vão pregar um para o outro, dizendo: olha, vamos ficar firme, nós vamos morrer, mas vamos morar com Cristo, nós vamos participar das bênçãos do céu, vamos pregar, vamos testemunhar, vamos falar para os outros que não conhecem que Jesus prometeu vir buscar a sua igreja e cumpriu a sua promessa. Por que eu te falo? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. 4 promessas da Bíblia, 3 já foram cumpridas. 3 promessas. A promessa do nascimento de Jesus já foi cumprida. A promessa da morte de Jesus na cruz já foi cumprida. A promessa da ressurreição de Cristo já foi cumprida.
Só falta cumprir a promessa da vinda de Cristo. Se já cumpriram 3, a última promessa, que é a vinda de Cristo, vai se cumprir. É por isso, queridos, que nós temos que estar revestidos, porque Jesus pode vir para você no momento de um acidente. Você pode partir para a eternidade sem saber. Então você tem que estar preparado para se encontrar com Jesus, para que você não fique, se caso a tribulação aconteça a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Nós não sabemos, ninguém sabe. Jesus disse que ninguém sabe a hora, que ninguém sabe o momento. Mas se o pai de família soubesse que hora que o ladrão viria invadir a sua casa, ele ficaria vigiando e guardando a sua casa para que ele não fosse pego, de repente, fosse pego de surpresa. É momento da igreja de Cristo, seja nos 4 cantos da terra, vigiar, perseverar, viver a palavra de Deus, porque Jesus está à porta para vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar, a trombeta vai tocar. Aleluia! Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o mesmo Senhor descerá do céu com muito barulho, com um brado. Haverá um barulho ensurdecedor no céu, uma alegria muito grande, porque o Filho se levantou do trono para se encontrar com a sua noiva. Haverá um estrondo com trombeta de Deus e a voz do arcanjo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Então nós temos aqui o 5º selo. Aonde eles estão, irmã Lília? Esses que morreram na grande tribulação, eles estão debaixo do altar. Sabe por quê? Porque o paraíso foi fechado. Quem estava no paraíso saiu. O paraíso ficou só. O paraíso, ele foi esvaziado. Todos os que estavam no paraíso saíram de lá para virem para o tribunal de Cristo, e depois do tribunal de Cristo para as bodas do Cordeiro. Então o paraíso foi fechado. Ninguém mais, depois da grande tribulação, vai para o paraíso. As pessoas vão para debaixo do altar de Deus. E para esses que estão debaixo do altar de Deus, eles perguntam para Deus e dizem para Deus o seguinte: até quando, ó verdadeiro, santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus irmãos, dos seus conservos, que haviam de ser mortos na grande tribulação. Tem um número de crentes que vão morrer na grande tribulação. E Deus sabe o número certo das pessoas que vão morrer na grande tribulação. Aleluia! Aleluia! Haverá um despertamento espiritual na grande tribulação. As pessoas que vão morrer serão cheias, Paulo César, serão cheias, Paulo César, do Espírito Santo. Repito, o Espírito Santo não vai sair da terra na grande tribulação, Rafael. Não vai sair.
O Espírito Santo é o amigo do noivo. Eu disse isso ontem, vou repetir. O amigo do noivo, ele tem que conduzir a noiva para o noivo e voltar depois. O Espírito Santo, ele vai levar a igreja para Jesus, mas depois ele desce para a terra. Para quê? Para convencer os homens, para dar poder àqueles que vão ser mortos, para dar poder para aqueles que vão testemunhar, para dar poder para as 2 testemunhas, para dar poder para os 144 mil, para dar poder para aqueles que ficarem. Haverá um avivamento muito grande na grande tribulação, e muitas pessoas entrarão na grande tribulação com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, com o seu corpo restaurado. Muitos perderão a sua cabeça, mas quando chegarem no céu, chegarão perfeitos, desfrutarão da presença de Deus. Haverá milagres de salvação na grande tribulação. Aleluia! O 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro, como um saco de cilício. E a lua tornou-se como sangue. E houve uma chuva cósmica, preste atenção. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. João estava vendo como se fossem estrelas, mas eram uma chuva cósmica que cai do céu, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas pelo forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos servos, todos livres, se esconderam nas cavernas, e nas rochas, e nas montanhas, e dizia: nos esconde, preste atenção. Olha só a categoria. E os reis da terra, que para eles não existe lei, e os grandes, não existe lei para os grandes. E os ricos, são poucos ricos que sofrem a lei. E os tribunos, e os poderosos. Você tá reparando o que está acontecendo no nosso país? Fábio Arruda, Deus te abençoe, pastor Fábio Arruda. Você está reparando o que está acontecendo no nosso país? Que muitos governantes não estão sofrendo as penas, que muitos tribunos não estão sofrendo, que aqueles 12 homens do STF, aqueles 12 ministros, não sofrem nenhuma condenação, nenhuma pena. É difícil você ver um rico preso por algum crime, porque ele tem dinheiro, ele compra a sua condenação. É difícil você ver um governante dentro de uma cadeia. É difícil você ver essas pessoas que perseguem a igreja, que tem dinheiro dentro da cadeia. Mas aqui nesse dia, eles vão se esconder. Eles vão cavar buraco para entrar dentro. Porque Jesus aparecerá no céu, olhando com o seu olhar como o rosto do sol da sua força, com seus olhos como chamas de fogo, e eles vão se esconder, vão entrar em desespero, e vão dizer: nos esconde da ira do Cordeiro, daquele que está assentado no seu trono. Preste atenção, na grande tribulação, quem estará comandando a grande tribulação é Jesus, que vai estar assentado. Ele aparece sentado na grande tribulação. Por quê? Porque ele domina, porque ele reina, porque ele dita as regras. É ele que faz acontecer. Os juízos que vão vir foi dado a Jesus. É Jesus que vai julgar a terra. Não é Deus, é Jesus. Olha onde está escrito. João. Olha que João disse. Capítulo 5.
de João, versículo de número 22. E também o Pai a ninguém julga, deu o Filho todo juízo. O Pai a ninguém julga, ele deu ao Filho todo juízo. Qual é o juízo? O juízo da grande tribulação. Jesus mostra no céu dizendo: sou eu que estou mandando esse juízo sobre a terra. Sou eu o Cordeiro que comprei homens, comprei multidões, línguas, povos, nações. Sou eu que morri na cruz, foi eu que derramei o meu sangue, e sou eu que estou aplicando o juízo, e os homens querem se esconder e não poderão. Aleluia, aleluia, oh glória, maravilha. Pastor Manuel Chaga está te ouvindo, mano. Pastor Manuel, oh aleluia, Deus abençoe Pastor Manuel Ângelo. Que o Senhor Jesus te guarde, pastor. O senhor, a sua esposa e seus filhos. Viu, meu pastor? Qualquer hora eu apareço aí para te dar um abraço. Viu, irmanice? Deus abençoe você e a sua família. Aleluia! Então, na grande tribulação, os homens poderosos não poderão correr da ira do Cordeiro. A ira vai atingir tanto grandes como pequenos. Aleluia! Então nós temos o cavalo branco, que é o falso Cristo. Temos o cavalo vermelho, que vai tirar a paz do cavalo branco. Nós temos o cavalo preto, que é representado pela escassez de alimento. Os alimentos, além de não existirem, de não terem, vão subir de preço. Nós temos o cavalo amarelo, que o seu nome chama morte, e foi dado para matar a quarta parte da terra, com chagas, com feridas, com espadas, com guerras, com fome. Nós temos o quinto selo das pessoas que morreram na grande tribulação, que estão debaixo do trono de Deus. Nós temos o sexto selo, que é a aparição de Jesus, mostrando para a terra que ele que está no domínio, que tudo que está acontecendo na terra está sobre o seu comando, que nada sai do seu controle, seja o que acontecer na terra, está, aleluia. Pastor Jorge Viana, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, que tudo que está acontecendo e vai acontecer, Alachurabaia, na grande tribulação, Deusdete Barbosa, está no domínio da mão do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto e reviveu, o Cordeiro que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, o Cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Se lembre que quem está abrindo os selos aqui, desses acontecimentos, é Cristo. É ele que está abrindo. Aí nós temos o 7º selo. O 7º selo está no capítulo 8, que diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Matthew Henry diz que esse silêncio que se fez no céu é uma admiração dos anjos, dos juízos que vão surgir pelas 7 trombetas. Então o céu ficará em silêncio, porque a grande destruição ainda há de vir. E esses anjos, o céu em silêncio, porque os 7 anjos com as 7 trombetas já estão preparados. Eles saem do altar, das 4 pontas do altar do incenso. Preste atenção, eu vou ler e já estou terminando. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio um anjo e pôs-se junto ao altar. Que altar é esse? É o altar do incenso,
aonde é colocadas as orações dos santos, junto com o incenso, e essa fumaça sobe como perfume na narina de Deus. Mas essas orações aqui não é a da igreja, porque a igreja já subiu. Essas orações aqui são as orações dos mártires, que estão clamando na terra, que estão pedindo ajuda, que estão pedindo misericórdia, que estão pedindo socorro, que estão sofrendo perseguição pelos exércitos confederados do anticristo, porque quem ficar vai ter 5 inimigos. Quem ficar terá 5 inimigos. Terá o dragão, que é Satanás, terá o anticristo, terá o falso profeta, terá a imagem da besta e aqueles que são marcados pelo anticristo, aqueles que têm a marca do anticristo. Então, aqueles que ficarem, 5 inimigos o perseguirão. Você imagina alguém que tem a marca e vai olhar para aquele que não tem marca, logo vai dizer: vão ficar sabendo, ninguém vai poder se esconder. Então esses que ficaram estão clamando, porque o seu sangue está sendo derramado, e eu acredito que como Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: me recebe, Senhor, como oferta. E eu acredito que quando esses crentes da grande tribulação forem mortos, eles vão estar dizendo, orando para Deus, pedindo misericórdia, me ajuda, me fortalece, eu vou morrer, Senhor, me recebe. Então eles vão estar clamando. Aonde está isso? Está aqui no capítulo 16 do livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e que és, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangues de beber, porque disso são merecedores, visto que derramaram sangue dos teus servos e dos teus profetas. Quais os profetas? As 2 testemunhas. Então, dos teus servos haverá um clamor na terra, haverá um pedido de socorro, e esse pedido chega no capítulo de número 8, e o anjo então pega as orações de todos os santos, coloca sobre o altar com incenso, e a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante do Deus. E o anjo tomou o seu incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Está aí, meu querido, os 7 selos do Apocalipse. Para que você entenda, para que você tenha uma compreensão da palavra de Deus que há de se cumprir. Tem gente dizendo que estamos no 4º selo. Mentiroso. Não conhece Bíblia. Não leu Bíblia. Tem gente dizendo que o cavaleiro da morte, você escutou por esses dias aí alguém dizendo que o cavalo amarelo, junto com o seu cavaleiro, ia andar pela cidade no dia 30, que ia matar muita gente. E cadê o cavalo? Não apareceu. Não apareceu. Então tem muito sensacionalismo. Só que a Bíblia é Bíblia. Bíblia define Bíblia. Bíblia distingue Bíblia. Bíblia interpreta a Bíblia. Então nós que somos cristãos autênticos temos que estar firmados na palavra de Deus. Eu quero agradecer aqui. Fica para você. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam assistir. Eu agradeço a todos vocês. Irmã Maria Rita, Jorge Viana, Paulinho Reis e os demais irmãos que participaram, irmão César Barbosa, pastor Manuel Ângelo, irmã Nice, a esposa do pastor Jorge Viana, todos os irmãos. Deus abençoe. Vai um abraço do teu servo,
Aqui, teu amigo em Cristo, Gilmar Ramos. Deus abençoe.